disse sim ao Vasco da Gama. Mais um negócio fechado hoje. Meus amigos, informações definitivas sobre a situação do novo treinador do Vasco. A novela muito próxima do fim e a verdade está prevalecendo e as coisas que a gente falou para vocês, as informações, simplesmente ganhando veemência na parte da manhã. Vamos falar muito sobre a chegada do novo treinador do Vasco da Gama, anúncio que poderá ser feito hoje. Iremos abordar também a situação da vinda da Vasco da Gama SAF aí para o Marco Lamáquia. A gente tem novidades para te passar nesta manhã. E, claro, a gente também vai falar sobre os preparativos finais que está acontecendo nesse exato momento lá no CT Moacir Barbosa e com muitas novidades aí para a gente te passar. Peço a você, torcedor cruzmaltino, que não é inscrito aqui no nosso canal, para você vir a se inscrever e se tornar parte integrante da nossa família, perfeito? E vamos começar falando aqui sobre o Vasco da Gama e Santos Futebol Clube, porque, meu amigo vascaíno, é um jogo decisivo para o Gigante da Colina. Para o Vasco, é um jogo que, vencendo, pode dar um alívio, um suspiro para o Vasco da Gama. Porque o Vasco vai pegar um elevador muito grande ali na tabela, vai subir. Os jogadores do Vasco da Gama, a informação que a gente tem na parte da manhã é que aquele ambiente de alívio com a saída do Fernando Diniz é flagrante no CT Moacir Barbosa, e os jogadores do Vasco da Gama ali estão unidos nesse momento para poder tirar o Vasco dessa situação tão ruim. E a situação é a seguinte: conforme a gente anunciou aqui ontem e confirmado hoje, o jogador Thiago Mendes treinou normalmente agora na parte da manhã no CT Moacir Barbosa, assim como o Cuiabano, e ambos estarão à disposição do Bruno Lazzaroni. A gente vai aguardar aí a situação da listagem de relacionados do Vasco, que será publicado aí nas próximas horas, para a gente passar para vocês. Sobre a venda da Vasco SAF, algumas informações. A gente deu aquela apurada, houve realmente uma reunião com o Marco Lamáquia e a EQEP. A EQEP deixou apalavrada a venda da Vasco SAF. O Marco Lamáquia vai ter uma reunião ainda essa semana com o Pedro Paulo. Essa reunião será para precificar, colocar valuation na Vasco da Gama SAF. E conforme a gente anunciou aqui para vocês, tá? Há muito tempo, é o seguinte, que ao invés de 70%, o Vasco vai transferir 90% a Vasco da Gama SAF para o Marco Lamáquia. 90%. É a informação que a gente obteve, tá? Provavelmente a gente vai ter, provavelmente não, reza o Estatuto do Vasco que a gente vai ter ali mais uma Assembleia Geral para a gente, os sócios votarem ali. Bom, vamos falar sobre o treinador, que é o assunto principal, e a situação de reforços aí. Perfeito? Pessoal, conforme a gente falou para vocês,
plano A do Vasco, Renato Gaúcho, plano B, Renato Gaúcho, e plano C, Renato Gaúcho. O Vasco tinha outros treinadores ali como sonho, mas que a realidade impediu o Vasco da Gama de fazer investimento, como Galhardo, como o Leonardo Jardim, como o Arthur Jorge, né? São bons treinadores, mas que verdadeiramente havia um empecilho financeiro. Embora o Renato Gaúcho ganhe 1,5 milhão de reais por mês, se tornou a opção mais viável aí para a diretoria do Vasco, pelo fato dele já estar presente aqui no Rio de Janeiro, pelo fato dele já ter treinado o Vasco da Gama e já conhecer o plantel vascaíno. A situação é a seguinte: amanhã, dia 26, vai ter mais uma reunião aí, tá? Com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho já faz a avaliação do plantel do Vasco. A informação é que o Renato já até pediu reforço, tá? Um reforço aí que ele pediu na época do Fluminense, que está livre aí no mercado, ele já teria pedido para o Vasco da Gama. E a novidade dessa manhã, tá? É que assim, o Felipe deu o aval para a contratação. Informação que a gente teve agora, o Felipe deu aval para a contratação. E aqui no Vasco a gente sabe, né, que tem que pedir permissão para o Felipe. E vocês sabem também que aquela situação do Carlos Amodeu, que teve um problema com ele lá no Grêmio, tá? O Amodeu também não se opôs, tá, à chegada do Renato Gaúcho. Então, o que estava faltando para acontecer, porque o Vasco já tem ciência de quanto que o Renato ganha, do tempo de contrato dele e tal, simplesmente os detalhes finais foram ajustados nessa manhã. Só mais uma coisa aqui. A gente sabe que tem negociações aí em curso. O Renato Gaúcho, inclusive, já está fazendo a avaliação Santiago Souza, Patrick Mercado, e principalmente a situação do jogador, do zagueiro, Curtis Omar, que foi oferecido ao Vasco da Gama nos últimos dias. Essa negociação ela está praticamente sacramentada, tá? Praticamente sacramentada. A gente pode ter o anúncio aí desse zagueiro a qualquer momento, a qualquer momento. Então a gente está passando isso para você, torcedor do Vasco, que Renato Portaluppi, tá? Chega aqui no Vasco da Gama, conforme a gente já tinha falado para vocês, e que tem zagueiro também já chegando aí em São Januário com o Renato Portaluppi. Obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.